Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos dar início agora ao nosso culto de ceia, dia de nós revermos a nossa aliança com o Senhor, olhar para dentro do nosso coração, rever os nossos pecados, o que nós fizemos de errado e renovarmos nossa aliança com Deus para que possamos ser melhor em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos neste momento e clamar ao Senhor, amém? Senhor Deus, poderoso, altíssimo Pai, glória te damos, Senhor, por estarmos na Tua casa e na Tua presença mais uma vez, podendo estar aqui, Senhor, te cultuando, Pai. Ó Deus, nós nos entregamos tudo completo em Tuas mãos neste momento. Venha quebrantar os nossos corações, Pai, removendo toda iniquidade. Pai, abençoe a cada um que aqui se encontra, Senhor, e derrame a Tua bênção da saúde, da proteção e do livramento. Que a Tua unção e a Tua bênção estejam sobre a vida de cada um que aqui já se encontra. Abençoe também, Senhor, aqueles que ainda estarão chegando mais à frente ao culto. Que os abençoe para que possam vir em segurança, Senhor, e que derrame todas essas bênçãos e unção sobre a vida de cada um deles. Abençoe também aqueles que vieram pela manhã, Senhor, participar do culto, bem como aqueles que vieram participar da vida escola bíblica. Que abençoe a cada um deles, Senhor, fortemente, para que tenha uma semana de vitória, que tenha um domingo, final de domingo, Senhor, maravilhoso em nome de Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, pelo nosso pastor, que abençoe-o grandemente, bem como a sua casa e a sua família. Derrame a unção e as Tuas bênçãos sobre a vida do Teu servo, Pai. E que me prepare para que esteja subindo ao Teu altar, Senhor, para pregar a Tua palavra ao nosso coração no nome de Jesus. E isso é o que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas de todo mal. Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus neste momento, neste lugar, diga amém. Amém. Mais alto, igreja. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor venha derramar nessa noite uma chuva de poder, uma chuva de unção. Que você esteja preparado para derramar essa bênção também sobre a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Então vamos cantar juntos, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Palmas. Chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Deus, eu quero te dizer, muito obrigado. Quero te dizer, muito obrigado. Essa chuva que tens derramado, tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar sua chuva sobre mim, como as águas vêm pegar minha vida, eu já te chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de
chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Senhor, sobre nossas vidas, meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas em mim, purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar sua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Chove em nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui quer estar perto do Senhor nesta noite? Quem está perto do Senhor em todo instante pode estar. Diga amém em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos proclamar isso nessa noite. Vamos estar perto do Senhor. Oh Pai, escuta o nosso clamor. Deus Altíssimo. Quero estar mais de ti, Senhor. Aleluia. Senhor, queremos estar perto de ti, da tua presença, Senhor. Aleluia. Queremos chegar à tua glória, Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei.
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Hoje é o dia de culto de ceia, dia de nós renovarmos a aliança com o Senhor. É dia de nós sondarmos o nosso coração e de ver dentro de nós mesmos tudo que nós fizemos de errado neste mês, tudo que nós podemos estar melhorando, para nós podermos estar nos preparando para renovar a nossa aliança com o Senhor. Esse cântico, ele fala sobre isso. Nós temos que dar a oportunidade ao Senhor, a abertura ao Senhor para sondar o nosso coração, para nos usar conforme a palavra dele, conforme assim como ele desejar. Nós temos que abrir o nosso coração, deixar louvar, fazer mudança. Então, igreja, neste momento, estude este cântico, este louvor, e deixe entrar no seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
transforma em glória minha glória e enche-me até em mim, se ache só te encantar. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Toque no seu coração, que ao longo do culto, até o momento da nossa ceia, e venha continuar pedindo ao Senhor para sondar o seu coração, transformar o seu ser de dentro para fora e te utilizar como ferramenta poderosa do Senhor para salvar outras vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora estar passando a palavra para o nosso pastor. Receba o servo de Deus com as palmas bem abertas. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Salve, Senhor Deus, aleluia. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe,
que esse culto esteja sendo uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus, que até o seu final ele possa mudar a sua vida para melhor. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu estou aqui na casa do Senhor para ouvir tua palavra. Já louvei o teu nome, que o Senhor tenha recebido o meu louvor e a minha adoração, que até o final deste culto estarei oferecendo. Amplia, Senhor, o meu entendimento para compreender o que o Senhor quer de mim e, através de mim, usar-me na tua obra para alcançar vidas para o teu reino, recuperar vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22. Nós vamos até o versículo 32. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Aí nós vamos até o versículo de número 32. Onde a palavra diz: levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, tomando-o e fez passar o ribeiro, fez passar tudo quanto lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E o lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé, em nome do Senhor. Quero agradecer a vocês que no domingo passado fez a comemoração do dia do pastor, do presente até. Então quero agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, né? Que eu pensei que ia comemorar o dia do idoso, porque no sábado tinha sido o dia do idoso, mas é o dia do pastor, né? Apesar que o pastor também não está muito novo nada. Então, né? Mas graças a Deus. Eu estava analisando o versículo do nosso chamado ao ministério, né?
Isaías 49, de 1 a 3, que diz: ouvi-me, terras do mar, vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez-me a minha boca como uma espada aguda, na sua sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me diz: tu és o meu servo, tu és o meu Israel, por quem ele de ser glorificado. Então, amém. Tem uma outra passagem, também está em Isaías, que o Senhor fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me a libertar os cativos e algemados, e a curar os enfermos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram. São passagens do nosso chamado, para o reino e a obra do Senhor. Quando eu comecei na igreja, eu estava de 10 para 11 anos. De 10 para 11 anos de idade, quando eu comecei. Então, a gente foi frequentador da igreja, depois me tornei líder, Então, participava de teatro, coral, quarteto, tudo que tinha na igreja, procurava participar da liderança, e depois a gente ingressou no ministério, com 18 anos, quando eu recebi a minha primeira credencial como obreiro da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1980. Eu estava com 18 anos, tinha apenas o comprovante da minha identidade. Eu não tinha nem documento direito, eu tinha naquela época. Eu fiz só o comprovante da identidade para ser aprovado e fui, claro. Desde então nós estamos aí no ministério. Hoje é bem mais complicado para a pessoa ingressar no ministério, Continua valendo. Tem que ser no mínimo 2 anos de membro de uma igreja local. 2 anos de membro de uma igreja local. Fazer o PQQ, pelo menos no básico de 1 ano, e o pastor assinar a carta, que essa pessoa está apta a ser apresentada à convenção. Porque às vezes a pessoa não está apta. Como? Às vezes ela não frequenta a igreja de direito, ela não é aluna da escola bíblica, ela não frequenta grupos missionários da sua classe, ela não participa dos grupos missionários da igreja local, não é dizimista fiel. Eu, quando era no Cardoso, eu deixei de assinar com pessoas que fez o IPQ, mas na hora de eu assinar, eu não posso assinar, porque você tem essa falha aqui. Conserta isso, que o ano que vem eu assino para você apresentar a convenção. A pessoa tinha uns anos, mas na igreja ela não era muito participativa. Não ia na escola bíblica, às vezes não frequentava o grupo missionário da igreja da sua classe, pode não assinar. Então aí a gente ingressa ao ministério. Então, hoje está bem mais complicado. Hoje a pessoa tem que tirar certidão negativa de tudo. E se tiver algum protesto, tem que saber por quê. Tem que olhar, relação de pé, para poder saber que coisa é que está rolando esse processo. Se é alguma coisa tranquila ou se é uma coisa complicada, pela qual impedirá de ingressar ao ministério. Se a pessoa tiver alguma ficha, passado, ou cadeia, aí fica pior. Envolvido com justiça, fica pior ainda. Ele tem que saber por que ele foi parar na cadeia. Por que ele foi preso? Se é uma coisa injusta, beleza, mas se é uma coisa culpada, fica bem complicado para a gente assinar a carta para ele ser apresentado ao ministério da igreja quadrangular. A pessoa tem que ter ficha limpa em tudo, inclusive tem que entregar certidão negativa de SPC, Serasa, entendeu?
Ele não pode ter nome sujo no IFPC, não. Nem no Serasa. Ele tem que ter o nome limpíssimo, para que ele possa ser aprovado. Nos dias de hoje está bem mais complicado uma pessoa ingressar ao ministério da igreja quadrangular. Mas no meu tempo, nem pequeno, não existia naquela época. Não existia. Porque eu já tenho 42 anos que eu estou no ministério. 42 que eu recebi a primeira credencial. O ano que vem eu faço meio século que eu sirvo a Deus no ministério quadrangular. 50 anos. Né? Faço o ano que vem. 50 anos. Estou com 49 anos servindo o Senhor. E não fui aquele crente assim, não. Vai e volta, não. Eu fui aquele crente que está sempre uma crescente. Ela vai sempre, sempre uma crescente. Não fui aquele que vai, some da igreja, desaparece, tem que ir atrás dele, tem que. Não, eu não tive isso, não. Pelo contrário, eu ia atrás dos outros. Eu fazia parte da equipe de apoio do ministério da mocidade. Quando alguém sumia, eu fazia parte de um grupinho que a gente ia atrás, saber o que aconteceu com essa pessoa, por que ele sumiu. Né? Eu fazia parte quando eu era da mocidade do Jardim Industrial, porque eu era adolescente, porque já jovem, com 18 anos, eu já estava ajudando na igreja, que foi o Barreiro de Baixo, que era a igreja ali em frente à PUC, né? Eu estava com 17 anos, quando eu ajudei a abrir ela, 17 anos, já com 18, Barreiro de Cima, 18 anos. Aí fiquei uns 6 meses no Barreiro de Cima e fui para São Joaquim de Bicas e Igarapé, onde a gente levou a igreja quadrangular para lá. Levei a igreja quadrangular lá para essas duas cidades, que São Joaquim de Bicas na época era distrito de Igarapé, não era cidade nenhuma. E a gente levou a igreja quadrangular para lá, né? Para poder levar o Evangelho do Senhor. Bom, vamos lá então. Irmãos, nós estamos nos preparando para a campanha que vai começar no domingo, dia 30 de outubro, nós estaremos começando esta campanha. 7 passos para uma vida vitoriosa, descobrindo motivo para viver. E na preparação desta campanha, Deus nos deu essa direção de falar sobre os sonhos, porque os sonhos vêm antes do projeto. Antes que a gente faça um projeto para o ano que está chegando, até 3 anos, curto prazo, médio prazo, 5 anos, longo prazo, 10 anos, para lá, a gente precisa sonhar primeiro. Porque o sonho, ele é aquilo que a gente quer ser, onde a gente quer chegar, o que queremos ter, nós sonhamos primeiro. Então a gente sonha com aquilo, depois a gente projeta, para poder saber o caminho que temos que percorrer para alcançar a realização daquele sonho no Senhor. E uma das coisas que nós temos aprendido nesses dias é que os sonhos também, ele é um dos meios que Deus tem para falar conosco. Deus usou os sonhos para falar com muitas pessoas. Na Bíblia. Deus usou o sonho. E através do sonho, então, Deus falou. Deus direcionou aquela pessoa. Porque o sonho também serve para nos direcionar para aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. E nós pegamos exemplo, na quarta-feira, eu estou falando sobre José. E no domingo, eu tenho falado sobre Jacó. Hoje nós vamos ver mais uma parte da vida de Jacó. Quando chegar o outro domingo, que vai ser dia 23, aí eu vou estar fechando sobre Jacó. Porque já seguindo dia 30, e nós estaremos começando os 7 passos para uma vida vitoriosa, porque no próximo domingo é a festa de missões, então nós estaremos com um dos ministérios fazendo a mensagem,
homens ou mulheres, que vão estar fazendo a mensagem em forma de teatro ou jogral no próximo domingo. Né? Você chega aqui na igreja, a cadeira está para um lado, para o outro, é um para lá, mulher para cá, para poder ficar um pouco diferente os nossos cultos, que é o culto de missões. E nós estaremos lançando o ato profético, né, no próximo domingo. Espero você aqui para isso. E se você não vier, a gente põe na quarta, no outro domingo, e se não, na ceia do mês de novembro, para que você pelo menos fique sabendo. Você pode não praticar, que aí é problema seu e Deus, mas que você ficará sabendo, isso vai, porque nós não vamos fazer isso apenas em um culto do mês, vamos fazer em vários, para que nós possamos atingir a maior parte dos frequentadores e membros desta igreja nesse ato profético e nessa dinâmica que estaremos fazendo a partir do culto de missões. Então, falando de sonho, irmão, e nós estamos pegando a história de Jacó. Jacó, os sonhos para ele, foi Deus direcionando a vida dele para o que ele precisava fazer para fazer parte do projeto de Deus aqui na terra. Porque o que nós estamos aprendendo é que os nossos sonhos têm que estar sincronizados com o sonho que Deus tem para nós. Porque muitos propósitos há no nosso coração, mas é o de Deus que prevalece. É o de Deus que prevalece. A gente pode até lutar, porque Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Eu e você podemos até não viver os sonhos de Deus, mas vamos viver uma vida de fracasso, de derrota, sofrimento, de angústia. Vamos viver uma vida que não vai ser vida, porque nós vamos estar vivendo a nossa própria vontade. Porque Deus vai respeitar. Se você não quiser viver os sonhos de Deus, se você não quiser viver os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra, mas se você quiser, então Deus vai te abençoar, como Ele abençoou Jacó. Jacó tinha a sua vida, ele levava a sua vida do seu jeito, mas Jacó, ele fazia parte de uma família que tinha sido escolhida por Deus, começando com Abraão, que passou a chamar Abraão, e a partir daí veio a era patriarcal. E nessa era patriarcal, ele precisava estar também ligado. Por quê? Porque ele havia recebido a bênção da primogenitura. Porque no tempo patriarca, a bênção da primogenitura valia muito. Valia muito. Era muito importante ser o primogênito de uma família. Valia muito. No tempo patriarca, na era de dispensação patriarcal. E Jacó estava vivendo nesse tempo. E ele precisava estar agora sincronizado com Deus, para dar sequência ao projeto de Deus que havia começado com Abraão. Jacó estava vivendo a sua vida até que ele recebe a bênção da primogenitura, enganando o próprio pai com a ajuda da mãe, porque ele não era o primogênito. Ele não era o primogênito. Então ele recebe a bênção da primogenitura. Mas para que esta bênção da primogenitura se tornasse realidade, verdade, na sua vida, na prática, e ele vê o propósito de Deus, e vê o propósito do Senhor, o sonho de Deus aqui na terra, através dele, ele precisava tomar posição. Ele precisava de tomar uma posição diante do Senhor. Ele precisava tomar uma posição diante de Deus. Porque Deus ia respeitar que se Jacó não quisesse, Deus levantaria outro. Deus excluiria outro. Quando teve o primeiro rei Saul, Deus disse: não voltará descendente seu que vai sentar no trono. Mas se
você me obedecer, andar segundo a minha vontade, segundo a minha palavra, na direção que eu te der. O que Saul fez? Se afastou de Deus. Foi rejeitado pelo Senhor. Aí sabe o que Deus fez? Que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus fez o quê? Levantou uma nova pessoa, que foi Davi. Davi não tinha nada a ver com Saul. Não tinha nada a ver com a família de Saul. Aí Davi entra na jogada, porque Deus escolheu ele. Assim comigo com você. Se eu e você não quiser viver o propósito de Deus, o sonho de Deus, Deus escolhe outro. Porque Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se eu e você tomar posição diante dele, então Ele vai permanecer naquilo que Ele determinou. Na vida de Jacó, precisava dele tomar posição. E ele tomou. Quando Deus lhe aparece em sonho, que ele viu uma escada que pegava da terra e atingia o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por aquela escada, e perto dele estava o Senhor, que sempre falou no futuro: eu farei, eu darei, será. Deus não falava no presente. Você é seu, não. Deus falou: farei, darei, será. Porque ele precisava tomar posição. Porque até aquele momento, Jacó tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ele precisava tomar posição diante de Deus. E Deus então falando com ele, Jacó então acorda ainda de madrugada e toma posição diante do Senhor, dizendo: quão temível este lugar, é a porta do céu, né? E o Senhor está neste lugar. Quão temível é este lugar, é a porta dos céus. E levantando de madrugada, ele pegou a pedra que ele havia posto no travesseiro, levantou em coluna como um altar, derramou azeite sobre ela, e ali, lugar que chamava luz, ele deu o nome Betel, e disse: se o Senhor for comigo, me guardando na jornada que empreendo, me dê pão para comer, roupa que me visse, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, e então o Senhor será o meu Deus. Isso quer dizer, até aquele momento, 40 anos nas costas, Deus não era o Senhor da sua vida. O seu avô que tinha sido escolhido, que era Abraão, aceitou a escolha de Deus. O seu pai, que já nasceu naquele propósito, viveu sua vida, mas o Jacózão não queria nada. Não tinha vida com Deus. Foi a partir dali que ele disse: então o Senhor vai ser o meu Deus. Porque Jacó é mais ou menos igualzinho filhos de casal evangélico, que já nasce no berço evangélico, mas quando se tornam adultos, afastam de Deus, do caminho do Senhor, e vai viver a vida deles longe do Senhor. Porque Deus não nos pediu para nascer, mas nascemos em alguma família. E bem-aventurados são aqueles que nascem numa família evangélica. Mas tem pessoas que não dão valor. Ou aqueles que vão para a igreja ainda pequeno. Não nasceu numa família evangélica, mas vai para a igreja ainda criança. Ele tem que aproveitar esse tempo, esse momento, para viver na presença de Deus. Quando se tornar adulto, quando se tornar consciente daquilo que quer fazer, daquilo que quer realizar, fazer na vontade do Senhor. Mas quantas pessoas que nascem nesse evangelho, que hoje nem passam na porta da igreja evangélica, quanto mais da igreja que os seus pais congregaram e faleceram vivendo naquela igreja, que quando crianças foram consagrados no altar, foram apresentados a Deus no altar, quando criança, mas depois de adulto, trocou o Senhor por um namoro, por um casamento, trocou o Senhor por um emprego, por qualquer outra coisa, e hoje está longe do Senhor. É mais ou menos assim que era Jacó. Jacó era mais ou menos desse jeito. O pai dele nasceu na presença de Deus e aproveitou até o último dia da sua
sua vida. Mas Jacó não tinha isso com Deus. Foi a partir daquele momento que ele teve um sonho, lá pelo capítulo 28 de Deuteronômio, de Gênesis, que ele passou então a ter a vida com Deus, a andar com Deus, porque ele disse: o Senhor vai ser o meu Deus. E aquela pedra que ele havia colocado de pé como um altar, ele disse: aqui será a tua casa. Compromisso com Deus na terra, porque Jacó não tinha compromisso com Deus na terra. Ele não era compromissado com o reino de Deus na terra. Ele não tinha nada a ver com as coisas de Deus na terra. Então ali ele assume um compromisso com o reino de Deus. E por último ele diz: de tudo que o Senhor lhe conceder, certamente eu darei o dízimo. O que quer dizer isso? Reconhecer: Deus é dono de tudo, inclusive da minha vida, do meu viver. Deus é dono. Porque até aquele momento Jacó não tinha nada, mas a partir daquele voto ele passa então a ter essa vida com Deus. E ele não consegue, irmãos, chegar ao destino, porque quando a gente toma essa disposição, Deus nos dá melhora da vida. Jacó começou a melhorar de vida. Por quê? Quando uma pessoa hoje, nos dias de hoje, faz do Senhor Deus da sua vida, que significa aceitar o seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, você fez de Deus o Senhor da tua vida. Quando você firmou o pé no caminho, na casa de Deus, no altar do Senhor, você então assumiu um compromisso com o reino de Deus na terra. Porque Deus vai contar com quem tem vida com Ele, quem anda com Ele, para estabelecer o seu reino, ampliar o seu reino e expandir na terra. Deus vai contar com quem tem Deus como Senhor da sua vida. E se tornar dizimista não é apenas trazer o dinheiro e pôr no altar, é reconhecer: Deus é dono de tudo, inclusive da minha vida. Porque se você não é dizimista, você não está reconhecendo que Deus é dono da tua vida. É você mesmo que é dono dela aí. Só que no dia que Deus falar: fulano, vem para mim, vai estar o seu espírito. Seu corpo vai baixar por terra e a sua alma vai chegar no lugar mais fácil, chamado Hades, que é o inferno, não na sua totalidade. Porque você não reconhece que Deus é o dono da sua vida. Você pode estar gozando de plena saúde, você pode estar sonhando com isso, mas aquilo que quando Deus quiser, Ele te leva. Ele nos leva. O bom é quando a gente está sintonizado com Deus, como nós pegamos na última mensagem sobre milagres. Que Deus é capaz até de apagar o que Ele mesmo anotou a nosso respeito, para nos deixar viver mais um pouco na terra, como Ele fez com o rei Ezequias. A vida começa a melhorar. Quando a gente congrega na igreja, participa direitinho, a nossa vida vai melhorando. Mas Deus não quer só melhora, Deus quer mudança da nossa vida. Deus quer mudar a nossa vida por completo. Porque na mudança de vida que a gente vai verdadeiramente ser de Deus e Deus ser nosso. Que Deus vai ser nosso. É na mudança de vida. Porque Jacó foi melhorando, conseguiu chegar no destino que ele estava para ir, que era Padan-Aram. Padan-Aram caminha entre rio, quebra da barreira entre o homem e Deus. Precisava barreira ser quebrada. Isso o pai dele disse: vai para Padan-Aram, toma de lá da casa do irmão da tua mãe, quer dizer, tio dele, das suas filhas como esposa. E quando Jacó chegou na casa do seu tio, ele viu então uma jovem chamada Raquel. Foi paixão à primeira vista. Ele apaixonou pela Raquel. E ali Jacó então conversa com seu tio pedindo:
ela em casamento. Só que o seu tio era muito esperto, porque Jacó significa agarrado naquilo que despreza as coisas do Senhor em primeiro lugar. Segundo, Jacó significa trapaceiro e enganador, que era desse jeito que Jacó vivia, trapaceando e enganando. Como a Bíblia diz, que aquilo que o homem planta ele colhe, Jacó então começou a colher do que ele sempre plantava, trapaceando e enganando. Ele achou um mestre em trapacear e enganar, que era o tio dele. O tio dele então falou: ó, vamos fazer o seguinte, vamos negociar. Eu te dou a minha filha como esposa, Raquel, mas você terá que trabalhar 7 anos para mim, sem receber um centavo. Eu dou apenas moradia e alimento para você. Dou apenas isso, moradia e comida. Jacó então aceitou. E ali, por amor àquela jovem, ele trabalhou 7 anos sem ganhar um centavo. Quando terminou os 7 anos, ele disse: e agora? Nós temos que selar o nosso compromisso, que é o meu casamento com Raquel. Ele disse: não, tudo bem, vamos preparar o casamento. Preparar o casamento, só que a Raquel tinha uma outra irmã, que era mais velha do que ela, chamada Lia. Algumas Bíblias falam Léia. E essa irmã era mais velha. Aí o tio dele e patrão falou: vamos preparar o casamento. Embebedou Jacó no dia do casamento com vinho. Jacó ficou bêbado. Não estava vendo coisa com coisa e falando nada com nada na hora do casamento. E aí sabe o que o tio dele fez? O patrão casou ele com a Lia, com a filha mais velha. Jacó então casou com a mulher errada. Quando pela manhã, quando ele acorda, ele olha do lado, ele não é essa aqui não, é. Não era Raquel, era a Lia que ele havia casado. Ele correu lá no patrão e o tio, e ele disse: não posso fazer nada, você casou com ela, agora é a sua esposa. Não posso fazer mais nada. Você que casou com ela. Foi trapaceado, né? Aí Jacó falou: não, mas eu quero a Raquel, eu quero casar com a Raquel. Aí o tio dele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos negociar. Trabalha mais 7 anos, sem ganhar nada, e eu te entrego Raquel por esposa. E assim Jacó trabalhou mais 7 anos, total 14 anos. Aí quando terminou, aí ele casou com a Raquel. Só que nesse interim, a Lia estava tendo filhos, né? Ele já estava tendo os primeiros filhos com a Lia. E ele casa com a Raquel. Ele passa então a ter 2 esposas. Só que a Raquel era estéril, não podia ter filhos. E aí começou a ter uma competição dentro daquela casa em ter filhos. Como a Raquel não podia, então ela chamou a serva dela e disse: você vai ficar com o meu marido, você vai ter filho com ele, e o seu filho será o meu filho. Então Jacó teve filho com a serva de Raquel. Assim, a Léia ou Lia parou de ter filhos. Aí ela falou: eu parei de ter, então pegou a serva dela, entregou para Jacó e disse: você terá filho com ela, porque o filho dela será também meu filho. E aí Jacó passou a ter filhos também com a serva de Lia. Isso quer dizer, Jacó teve 2 esposas oficial, casada, e 2 concubinas, que eram as servas das suas esposas. Só que chegou uma certa altura da vida de Jacó, ele deu uma olhada, tinha filhos, tinha esposa, tinha concubina, mas ele não tinha nada para oferecer para a sua família. Que ele então faz um negócio com o seu patrão e tio, para que pudesse
ser o seu salário, que seria, a partir daquele momento, todo animal, malhado, salpicado, listado, que nascesse, seria seu salário. Mas, todo animal que fosse só branco ou só negro, seria do seu patrão que tinha. Do seu patrão, beleza? Negócio fechado. Só que aí o seu patrão fez o quê? Pegou todos os animais que tinham alguma mancha, passou para os filhos, e não para os filhos, porque senão seria de Jacó também. Ele passou para os filhos, irmão, cunhado de Jacó. Então as filhas dele passou a não ter nada, e Jacó continuava não tendo nada. E ele pensou: agora eu tenho esse cara, né, nas minhas mãos o resto da vida. Por quê? Porque desde quando Jacó chegou naquela fazenda, tudo mudou em bênção. O gado triplicou, aumentou o número de empregados, e a casa do seu tio e patrão melhorou 1000 vezes, porque Deus abençoava Jacó pelo seu trabalho, pelo voto que ele tinha feito lá atrás. Deus é o Senhor da minha vida. Eu tenho compromisso, porque aqui será a tua casa. De tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Deus então abençoava o trabalho das mãos de Jacó. Só que Jacó não tinha nada. Ele tinha apenas a família, mas ele não tinha nada. E o tio dele, patrão, viu que isso era muito bom para ele. Então Jacó, cuidando apenas de animal só branco e só negro, com uma distância mais ou menos de 30 quilômetros um do outro, o que o tio dele falou assim: eu não quero correr nenhum risco de um macho negro com uma fêmea branca ou vice-versa nascer algum filhote com mancha, aí será de Jacó. Eu não quero ter nenhum problema, não quero dar nenhuma chance para ele, porque todos os animais que eram malhados, salpicados e listados, Jacó não passava nem perto, porque eram os filhos do seu patrão. Só que o seu patrão esqueceu que a bênção estava sobre Jacó, a bênção estava sobre ele, e tudo que estava acontecendo naquela fazenda era por causa da bênção que estava sobre Jacó. Então Deus deu a Jacó uma direção. Ele foi no mato, cortou lá 3 tipos de varas, álamo, avelino e platano, descascou aquelas varas. Como ele havia trabalhado mais ou menos uns 15, 16, 17 anos, ele aprendeu a experiência de crias de animais. Ele aprendeu a técnica de crias de animais, quando era forte, quando era fraca. E Jacó buscou no Senhor o que ele devia fazer para mudar aquela situação que estava complicada para ele. Ele continuava sem um salário, ele continuava não tendo nada, e ele queria ter alguma coisa para a sua família e para ele também. Então Deus deu a ele essa direção, porque aquele que é de Deus, Deus dá a direção. E Jacó então cortou essas varas, descascou e fez a experiência. Colocou as varas no canal das águas quando os animais iam beber. Quando os animais iam beber água e olharam para aquelas varas coloridas, conceberam diante daquelas varas e nasceu malhado, salpicado, cristado. Opa, aqui está, né? Aqui está o meu rendimento, né? Aí, como ele tinha experiência de crias de animais, quando era forte, quando era fraca, então ele, quando percebia, vai vir uma remessa de crias de animais forte, então ele tinha as varas. Aí os animais concebiam diante das varas e nasciam filhotes, malhados, salpicados, listados, de mãe e pai, só branco ou só negro. Nasciam aqueles animais fortes, e esses animais nasciam reprodutivos. Quando ele percebia que a cria era fraca, ele não punha as varas. Aí só nascia ou só negro ou só branco. Aí eram aqueles animais
raquítico, magrelo, que às vezes não via, com poucos dias de nascido, com um mês de nascido, com menos de um ano de nascido, e se vingava, eram aqueles animais que não reproduziam. Aí ele trabalhou mais ou menos de 5 para 6 anos fazendo isso. O que aconteceu? Ele ficou mais rico do que o patrão dele. Porque o Senhor prosperou. Porque o Senhor abençoou. Jacó agora estava bem em família, estava bem financeiro, porque ele tinha gados, tinha servos, tinha servas, empregados para cuidar de tudo que ele havia conquistado com espaço de 5 para 6 anos, fazendo isso, colocando as varas no canal das águas, e os animais que eram só de uma cor nasciam coloridos, que era o salário dele. E esses que nasciam coloridos cresciam rápido e reproduziam muito, muito, e nasciam na cor que eles nasceram no nascedor. Aí Jacó, ficando mais próximo e rico, ele pensava: estou tranquilo. Só que Jacó tinha um voto com Deus, tinha um compromisso com Deus, e Deus direcionava a sua vida para aquilo que precisava, para que ele pudesse cumprir o sonho e o projeto de Deus aqui na terra. Porque tem pessoas que acham assim: não, já estou casado, tenho minha família, tenho meu carrinho, tenho a minha casinha, tenho não sei o quê, tá bom demais. Tá não. Porque se você não está sincronizado com o que Deus tem para você, você pode perder isso a qualquer momento. Inclusive, dentro dos prejuízos que você tem tido na vida. Esses prejuízos, irmão, é justamente porque é só você fazer a conta. Faz a conta. Quantas vezes você deixou de consagrar seus dízimos? Aí você vai ver que você pagou com juros e correção monetária com alguma coisa que aconteceu e você teve que pagar. Você teve que pagar. Aí você vai, peraí, pastor, o senhor é sinistro? Eu falo, sou. Então por que Deus deixou bater no seu carro? Porque Deus estava também cansado como eu já estava dele. 25 anos eu tinha aquele carro. Só que eu não fiquei com nenhum prejuízo. Porque no mês seguinte eu tive a batida em outubro, perda total. Em novembro, meu irmão foi sorteado no consórcio, um carro zero, um novo ônibus. Não tinha prejuízo não. Mas só o carro também estava no seguro, recebi tudo já. O dinheiro já estava na minha conta, da batida do carro, ó, há muito tempo. Não perdi nada. Não perdi a vida, não quebrou uma unha minha. Sabe o que é isso, irmão? Porque Deus está no negócio. Você não perde nada. Porque quando a gente é fiel a Deus, está sintonizado com o Senhor e buscando no Senhor cumprir os propósitos, Deus honra. Como Deus estava honrando a vida de Jacó, mas a vida de Jacó precisava mudança, precisava de mudar. Deus não podia chamar da descendência de um trapaceiro enganador que despreza as coisas do Senhor como significado do seu nome. Deus precisava fazer umas mudanças. E essa mudança, Jacó precisava tomar posição. Outra posição que Jacó precisava. E essa posição que Jacó precisava foi justamente essa: de voltar para a casa do seu pai. Mas aí Jacó fez o que nós acabamos de ler aqui, ó. Passou tudo o que lhe pertencia pelo ribeiro, o Val de Jaboque. O Val de Jaboque era uma machada, um vale, e onde havia um ribeiro. E Jacó passou por ali, que tipifica o batismo nas águas de Jacó e de tudo que ele tinha. Então diz aqui que ele pegou naquela noite suas duas mulheres, Raquel e Lia, as servas, né, que eram as concubinas,
e os seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Fez passar o ribeiro, passar tudo que lhe pertencia. Isso representa, Jacó então passa pelas águas, porque passar pelas águas, que é o batismo nas águas, é o sepultamento da velha natureza, da velha criatura, do eu, para nascer o Senhor em nós. O comando do Senhor na nossa vida é passar no controle completamente para Deus através da morte pelo batismo. Porque primeiro a gente crê, aceita, arrepende e batiza. Mas depois nós precisamos converter, frutificar e permanecer. E Jacó precisava de tudo isso para que Deus pudesse mudar aquilo que Deus queria. Então Jacó passa pelas águas. E quando ele passa pelas águas, tudo que ele tinha, vem lá um homem e começa a lutar com ele. Até o romper do dia. Vendo eles que não podiam com ele, tocou na articulação da coxa, ferindo a coxa de Jacó. E Jacó não largou, porque Jacó percebeu que aquilo que lutava com ele vinha da parte de Deus. E ele disse: eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Isso aconteceu depois que Jacó saiu das águas. E a briga foi feia. E aquele anjo feriu a sua coxa. E Jacó, mesmo ferido, sentindo dor, ele não deixou, porque ele estava convicto do que ele queria. Quando rompia o dia, perguntou-lhe aquele homem, aquele anjo: como te chamas? Ele disse: Jacó, que significa agarrado que despreza as coisas do Senhor, trapaceiro e enganador. Então lhe disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel será o teu nome. E o abençoou a mim. O que significa Israel? Campeão e vencedor. Aquele que é com Deus, Deus é com ele. A vida de Jacó começou a mudar aqui. Deus muda a vida de um homem comum para uma vida de um homem vencedor. Porque agora não era apenas materialmente, mas espiritualmente ele estava mudado. Porque agora era o Senhor que estaria no controle da sua vida, no comando da sua vida, porque Jacó lutou e prevaleceu. Não abriu mão da bênção. Porque tem pessoas, irmão, que nascem de novo, batismo, mas depois abrem mão da bênção de Deus, do controle de Deus, do agir de Deus sobre a sua vida. Não consegue estar no reino, não consegue permanecer no reino de Deus. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino, tem que nascer de novo. E eu e você que já nascemos, temos que permanecer. E se tem alguém que ainda não nasceu, o que você está esperando? O que você está esperando? Esperando Jesus voltar para você? Ou voltar para a igreja? E você não ter a vida eterna? Cumprir o propósito e o sonho de Deus? Que o maior sonho de Deus é que os homens vivam eternamente. Esse é o maior propósito de Deus. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta e viva. E quando isso acontece, irmão, que a gente passa pelo nosso vale de Jaboque, então nós enfrentamos alguma luta. Qual é a luta? Diz aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, a concupiscência, a vontade da carne. Porque agora a nossa vontade não mais
é importante. A vontade agora, a mais importante, é a de Deus para com a nossa vida. Porque aquele que está no Senhor não vive na carne, mas agora vive no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura deseja o vosso querer. Porque o nosso querer agora não vale mais, vale ao de Deus. Disse Jesus: todo aquele que é nascido do Senhor é guiado pelo Senhor, através do seu Espírito. É como um vento, que sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim como que é nascido do Senhor. O nosso querer fica em segundo plano, porque o primeiro plano é o querer de Deus. Continuando, versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonaria. Coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que já desde outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, hoje é a ceia. Então, renova. Você tinha batizado a sua vida com Deus. Hoje. Que essas coisas que eu acabei de ler aqui, ó, de Gálatas, não seja o domínio em tua vida, mas seja o Espírito de Deus, a vontade do Senhor. Que seja o fruto do Espírito, que esteja dentro de você, te comandando o tempo todo. Porque diz aqui a partir do 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viveram no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso é a direção que Deus tem para a nossa vida hoje. Por isso que hoje é cedo. É dia de você e eu relembrar que um dia nós nascemos de novo. Que um dia nós passamos pelo Val de Jaboque e o Senhor mudou o nosso nome para Israel de Deus, transformando a nossa vida em campeão e vencedor, aquele que é com Deus e Deus é com ele. Aquele que agora é guiado pelo Espírito de Deus, aquele que agora não vive mais a vontade da carne, o seu próprio querer, mas o querer de Deus para a sua vida. O querer de Deus para a sua vida. Por isso que nós precisamos de estar conscientes disso, para não perder o propósito e o sonho que Deus tem para nós. Amém? Senhor Deus, tua palavra foi trazida e revelada ao coração dos teus filhos. Que ela se fortaleça em nós de maneira poderosa e sobrenatural, colocando, ó Pai, esta bênção que muda a vida e a história, que transforma com teu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, pela vida de todos que ouviram a tua palavra, e sabendo que o sonho também é um dos meios que o Senhor direciona a nossa vida. E nessa última leitura de Gálatas, nós possamos guardar no coração, para que o nosso querer não prevaleça, mas prevaleça o teu querer em nós, para que através de nós o Senhor possa contar com a nossa vida e presença.
Vamos, ó Pai, nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos comer do pão, vamos tomar do cálice, renovando a aliança, renovando o compromisso, renovando fidelidade e obediência ao Senhor, para permanecermos no Teu reino, para permanecermos no Senhor, hoje e para sempre. Deus, ainda te peço a bênção por essas vidas que estão aí assistindo o culto do outro lado, que seja abençoada a sua vida, que o Senhor tenha falado profundamente ao teu coração, e a você que ainda não decidiu passar pelo teu vale de Jaboque, o batismo, que você decida ainda hoje, e quem sabe você possa nos acompanhar nesse ano, o batismo, sendo batizado nas águas, para que você possa entrar e fazer parte do reino de Deus, mesmo aqui na terra. Porque o Senhor Jesus nos disse: eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Guarda-os de todo mal, e você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida, como ele agiu na vida de Jacó, em nome de Jesus. Amém. Amém.